A paz seja com todos, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nos encontramos, estamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida e também nos conceder estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, todos que compartilham os estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também agradecemos a todos que nos escrevem pedindo que lembremos de vocês aqui nos alôs. Nós mandamos hoje um alô especial para a Abádia Ferraz, ela é lá de Governador Valadares, e a Abádia está enviando um alô especial para Simone, é de Serra, no Espírito Santo, e para Ivone, é de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Leônidas Bezerra, é de Palmas, em Tocantins. Também nós temos o Dr. Simvaldo Dias, é de Birigui, São Paulo. Ele está pedindo orações especiais pelo amigo Célio José Castilho, que hoje, daqui a pouquinho, estará passando por cirurgia, uma cirurgia bem delicada. Que tu tenha misericórdia e compaixão do Celso José Castilho. Maria Oliveira, de Serra, no Espírito Santo, pede orações pela filha Keila, que ela está precisando de trabalho. Maria Soledade Guimarães, é de Itabirinha de Mantena, em Minas Gerais. Ana Maria está aqui mandando um abraço especial para a nora Andréia, que está completando hoje mais um ano de vida. Parabéns a todos os aniversariantes e todos vocês que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão pela vida, por tudo que tens feito por cada um de nós. Te agradecemos por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo a nossa mente para nos dar entendimento, ajudar a aceitar a Tua Palavra e vivê-la em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco e que passam por momentos difíceis, têm as suas lutas, suas tribulações, suas angústias, aflições. Dê vitórias a cada um, Pai, que permaneçam firmes, confiantes na Tua promessa e que possamos juntos em breve nos encontrar contigo quando vier nos buscar. Também pedimos pelos que nos escrevem pedindo orações, que recebam as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o nosso estudo desta semana. Estamos estudando Efésios capítulo 6, versos de 1 a 9. O apóstolo Paulo, ele começou este capítulo 6 falando do relacionamento entre pais e filhos, e depois ele começou então a falar de escravos, porque naquela ocasião era comum ter escravidão e havia muitos cristãos que eram senhores, donos de escravos, e então muitos desses escravos também eram cristãos. Então Paulo aconselha como é que deve ser o relacionamento do senhor, dono de escravos, com os escravos. E todos eles devem procurar estar tratando um ao outro como se estivessem tratando com o próprio Cristo. É claro que os escravos eles tinham que obedecer e fazer o trabalho. Isso aí não resta dúvida, eles eram escravos. Infelizmente, mesmo no meio do cristianismo, havia senhores que tinham escravos. Agora, o tratamento deles tinha que ser diferente. Então, Paulo ele está aqui escrevendo para os cristãos de Éfeso para que eles tivessem uma mentalidade diferente daquela mentalidade das pessoas que não eram cristãs e que açoitavam, que espancavam, chegavam até a matar os escravos. E então Paulo ele pede que haja uma transformação na mente, no coração dos senhores de escravos e também dos escravos. E então aqui o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 6 e no verso 8, Efésios, capítulo 6, verso 8, Paulo, ele diz: lembrem-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejamos escravos, quer livres. Então Paulo aqui lembrando aos senhores de escravos que o Senhor Jesus, ele vai recompensar a cada um pelo que nós fizermos, pelo bem que fizermos, quer sejamos escravos, quer livres. Aqui em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, Paulo também escreveu a esse respeito: pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Então Paulo, ele lembra que aos senhores de escravos, que todos nós vamos ter que comparecer perante o tribunal divino, tanto senhores como escravos. E também em Colossenses capítulo 3,
versos 24 e 25, Paulo escreveu: lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Nós já comentamos aqui a esse respeito de Deus, ele não é parcial, Deus ele é justo. Então Deus não trata alguém diferente do outro, todos serão julgados da mesma forma. Então Deus ele olha a mente, ele olha o coração e ele quer que nós façamos a vontade dele para que possamos estar com ele nos céus. Aqui em Efésios capítulo 6 e no verso 9, Paulo escreveu: senhores, assim também tratem seus escravos, não os ameacem, lembrem-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu, e ele não age com favoritismo, mais uma vez aqui Paulo dizendo. Então, todos nós, patrões e empregados, hoje no século 21, todos nós temos o mesmo Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. E Deus, ele age de forma com que não haja favoritismo, não favorece nem o patrão e nem o empregado, todos são iguais perante Deus. Então Paulo aqui, ele está exortando com firmeza os senhores, donos de escravo, mostrando o contraste entre os senhores, que eram os donos dos escravos, e também com o Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, em quem não existe parcialidade. Então Paulo ele está pedindo aqui aos donos dos escravos para que eles façam o mesmo com os servos. Os escravos, o que era surpreendente no caso deste contexto, lá no primeiro século, deveria tratar os seus escravos da melhor maneira possível, sempre lembrando que terão que um dia comparecer perante o tribunal divino. Então, os senhores, donos dos escravos, deveriam agir com boa vontade por causa de sua lealdade a Cristo, correspondendo ao que Paulo pediu aos escravos. Nós nos lembramos aqui que o apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta a Filemão. Este livro, essa carta está aqui também na Bíblia, logo mais à frente um pouco. Filemão, ele tinha um escravo. E esse escravo, ele fugiu. Esse escravo, ele aproveitou uma oportunidade, um descuido e fugiu. E este escravo se encontrou com Paulo. E Paulo, então, ele conversando com esse escravo, ele evangelizou o escravo aceitou a Jesus. E então Paulo diz assim: agora você tem que voltar para o seu Senhor. O nome desse escravo era Onésimo. E então Paulo escreveu uma carta para Filemão dizendo assim que ele deveria agora aceitar Onésimo de volta, não como um escravo, mas como um servo do Senhor Jesus, porque Filemão, a quem Paulo escreveu, também era cristão. E aí Paulo agora intermedia, entre Filemão e o escravo Onésimo, porque com certeza se Filemão, que era dono do escravo, o encontrasse, por certo ele poderia até tirar a vida de Onésimo, porque ele fugiu. Mas então ele leva uma carta em mãos do apóstolo Paulo para que ele seja aceito de volta agora no Senhor. Em 1 Pedro capítulo 2 e no verso 20, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 20, Pedro escreveu: claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito o mal, mas se sofrem por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Então aqui Pedro está dizendo o seguinte: os escravos normalmente eles eram açoitados, e se fizesse coisas erradas, então aí que eles eram açoitados mesmo. Então, se eles eram açoitados por terem feito coisas erradas, isso aí não havia mérito nenhum nisso, eles apanharem porque fizeram coisa errada. Agora, se eles estavam sendo açoitados, mesmo tendo feito coisas boas, então eles deveriam suportar com paciência. E é o que nós deveremos fazer também. Muitas das vezes nós somos perseguidos no nosso trabalho, muitas das vezes as pessoas armam ciladas para que nós possamos ser mal vistos pelo patrão e aí sofrermos as consequências. E isso
Às vezes, eles fazem isso para querer o nosso mal, mesmo nós não tendo agido errado. E então o patrão vai acreditar na pessoa que está ali falando mal dessa pessoa que estava trabalhando direito, correto. Então, se nós estamos passando por este momento, estamos sendo perseguidos no nosso trabalho, mesmo trabalhando corretamente, que nós possamos suportar com paciência, porque Deus se agrada. E lembramos que o nosso maior exemplo de paciência é o nosso Senhor Jesus. Ele que veio para salvar a humanidade, ele foi rejeitado, ele foi perseguido, ele foi preso, açoitado, foi morto, morreu na cruz pelos nossos pecados, mas tudo ele suportou com paciência. Um outro exemplo que nós temos de paciência é Moisés, que conduziu o povo na saída do Egito até a chegada lá no Rio Jordão para entrarem na terra de Canaã. 40 anos Moisés suportou aquele povo e ele precisou ter muita paciência, tanto que Moisés é chamado o homem mais manso da terra. Suportar toda aquela reclamação durante 40 anos. Mas temos esses exemplos na Bíblia e deveremos então procurar seguir esses exemplos. Se nós estamos sendo caluniados na empresa, estamos sendo difamados, mesmo nós estando trabalhando corretamente, que nós possamos suportar com paciência, sabendo que o Senhor está vendo tudo e que a recompensa virá. Todos nós, lembrando mais uma vez que nós lemos agora há pouco, teremos que comparecer perante o tribunal divino, todos, os bons e os maus, os justos e os injustos, todos compareceremos. E então que nós possamos ter sempre isso em mente, trabalhar, fazer o melhor que nós pudermos, como nós estamos fazendo ao Senhor e não somente ao nosso patrão. Ao patrão nós temos que fazer com que recebamos justamente pelo trabalho que nós realizamos, para que nós não sejamos pessoas que enganam o patrão quando ele não está presente, não fazendo o serviço que é para ser feito, que muitas pessoas fazem isso, inclusive cristãos fazem assim, agem de má fé, mas o Senhor está vendo. Então tudo que formos fazer, vamos sempre estar lembrando que Deus está vendo todas as coisas e que nós deveremos, muito em breve, comparecer perante o tribunal divino. Paulo, então, aqui em Efésios capítulo 6, nos versos de 1 a 9, ele está animando os escravos. Animando por quê? Porque eles receberam a adoção, receberam a herança, a redenção. São agora livres em Cristo Jesus. Mesmo sendo escravos, tendo seus senhores, eles eram livres porque estavam em Cristo Jesus. E agora, então, eles iriam servir ao seu senhor, aqui o dono do escravo, com prazer, com alegria, porque eles estavam fazendo não para o patrão, mas como se estivessem fazendo para o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, Paulo escreveu: revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.